Grande abraço a você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Bom Dia Esportes. A Espanha revoluciona. Manda técnico embora 2 dias antes do início da Copa. Tem a última rodada do Brasileirão antes da parada para o Mundial. 2026 já está definido. Pela primeira vez na história, 3 países vão sediar uma Copa do Mundo. E tem também as informações da seleção brasileira. Tudo isso e muito mais a partir de agora, então venha conosco, você que é apaixonado por esportes, que olha, programa hoje recheado, muitas informações e a grande bomba do dia, né? A Real Federação Espanhola anunciou a demissão do técnico Julen Lopetegui, que havia renovado com a Federação da Espanha para continuar na seleção e de repente teve um convite do Real Madrid, aceitou e não comunicou à Federação. Aí o que aconteceu? O cara foi colocado na rua. Bom dia, meu caro Fábio Salgueiro. Olha, essa daí ninguém esperava, hein, Salgueiro? Tudo bem? Bom dia, Carlos Lima. Um abraço a você, amigo apaixonado por esporte. Ninguém esperava, né? E aí ficam 2 certezas, né? Primeiro, a falta de sensibilidade do treinador, de ter conduzido a coisa dessa maneira. E segundo, né? Como pode a gente acreditar que a 2 dias da Copa perde-se o treinador e isso não vai afetar a seleção dentro de campo? É muito complicado e não dá para você imaginar que isso possa não afetar o time, né, Lima? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho aqui a palavra do senhor Luis Rubiales, né, que é o presidente da Federação Espanhola de Futebol. Ele concedeu uma entrevista coletiva na manhã de hoje lá em Krasnodar, né, na Rússia, que é a capital do estado do mesmo nome e é a maior cidade da região de Sochi, onde está inclusive a seleção brasileira e onde a Espanha vai fazer a sua estreia sexta-feira, domingo é o Brasil que joga, sexta-feira contra Portugal. Então ele explicou o porquê da demissão, né, do técnico Lopetegui. La Real Federación Española de Fútbol, la selección, es el equipo de todos los españoles y hay decisiones que se tienen que tomar, que estamos obligados a tomarlo en función de una forma de actuar y de unos valores. Obviamente, pues nos hemos encontrado con una circunstancia sobrevenida, con una negociación que es legítima, que no hay ningún problema por ello, pero sí que ha ocurrido sin ninguna información a la Real Federación Española de Fútbol, apenas 5 minutos antes de una nota de prensa. Julen ha trabajado de manera fenomenal, por lo tanto ahí no hay nada que decir, pero obviamente cómo se ha producido todo esto pues es algo que nos obliga a tomar esta decisión. Ele disse que o acerto do Lopetegui com o Real Madrid é uma negociação legítima. Até aí tudo bem, né? Todo mundo tem direito de seguir a sua vida. A decisão da Federação Espanhola foi em função da maneira, né, como o Lopetegui e os seus agentes lá trataram o negócio. Eles em nenhum momento comunicaram à Federação, acertaram tudo com o Real Madrid e a Federação só ficou sabendo através de um comunicado de imprensa. E aí ele falou, nesse caso, nós não tínhamos outra alternativa a não ser demitir o treinador, que no campo, como técnico da seleção espanhola, fez um excelente trabalho, né? Então ele não está saindo por conta de trabalho ruim. Mas eles não aceitaram a forma como o Lopetegui e os seus agentes trataram a questão Real Madrid. E se a gente analisar friamente, acho que ele tem razão, né, Salgueiro? Porque tudo bem, é duro você tomar uma decisão dessa, pode ter um preço, né? Ele anunciou, já vou até emendar para você comentar tudo, o Fernando Hierro. O Hierro, ele estava atuando como diretor esportivo da seleção, né? Ele faz parte lá da delegação que está na Rússia.
Como jogador, ele foi brilhante, foi um dos maiores ídolos da história do Real Madrid, jogou lá de 89 a 2003, era apelidado de El Jefe, né, o chefe e tal, disputou 4 Copas do Mundo, 90, 94, 98, 2002 e tal, como jogador. Agora, como técnico, ele só trabalhou uma vez no Oviedo, né, da segunda divisão na temporada 2016-2017. E teve também uma conversa do Luiz Rubiales com o Sérgio Ramos, o Iniesta e o Piquet para comunicar a saída do Lopetegui. Os jogadores até pediram, né, para o presidente, não, deixa o cara aí e tal, mas ele falou, não tem jeito, senão a gente vai perder a moral aqui, existe uma hierarquia, então, por favor, gostaria que vocês se unissem aí em torno do Hierro e dessem uma força para ele. É isso, Salgueiro. Agora vamos ver como é que os espanhóis vão se comportar, porque a Espanha vinha muito bem, né, jogando um futebol de primeira qualidade, é apontada como uma das favoritas, você mesmo tem falado isso, né? Agora não sei o que pode acontecer. O futebol da Espanha nas eliminatórias europeias foi retocável, uma classificação realmente muito boa, uma candidata ao título, se vai ganhar uma outra história, mas está no mesmo patamar de Brasil, de França, de Alemanha. Agora, é um duro golpe. Lima, eu concordo com você quando você fala realmente que foi mal conduzido e de certa forma, desrespeitoso com a Federação Espanhola, né? E eu sou descendente de espanhol, eu sei como que é o espanhol e quando sobe o sangue, né? Aí complica, não tem jeito mesmo. Agora, é o seguinte, por outro lado, é aquela ponderação que a gente faz, né? Realmente chegou num patamar que de há 2 dias da Copa realmente abrir mão do trabalho do cara. Então, para não perder o respeito, ou realmente o desrespeito soou de forma tão forte, tão grande, que eles acabaram tomando decisão. Isso é muito ruim, porque influencia diretamente o Fernando Hierro, você citou o currículo dele aí, e ele é um cara que estava muito próximo, pode ser que de certa forma ele assume e minimize um pouco desse trauma que fica perante o time. Agora, é uma coisa que chama atenção realmente, é uma hecatombe, né, na verdade, né, isso pode custar, de repente, um desempenho melhor, um desempenho de campeã, de repente, para a seleção espanhola, né? Então, realmente todos erraram, na verdade, né? A federação, na verdade, eu pondero que ela, de repente, poderia ter uma evolução, deixar passar e continuar com o treinador. Agora, ela achou muito desrespeitoso, então a gente tem que respeitar a posição dela. Agora, os agentes e o treinador espanhol, realmente, ali, eles falharam demais. O que eu lamento, na verdade, é essa coisa. Há 2 dias do início da Copa do Mundo acontecer essa decisão, isso aí pode afetar diretamente a seleção e num momento de enorme concentração. Agora, fica a expectativa do seguinte, né, Lima? Até que ponto o Hierro vai conseguir concentrar esse time e ter realmente a empatia para ganhar os jogadores na conversa. Será que isso aí pode abalar o Tite também, Salgueiro, por tabela, que vivia uma expectativa aí de Real Madrid depois da Copa, ou não tem nada a ver? Olha, Lima, eu acho que se abalar no íntimo dele, pode abalar sim, porque cria essa expectativa. O Tite deu um piti aí na última da coletiva dele, realmente chama a atenção do repórter, dizendo que foi uma notícia mentirosa. Eu achei que ele perdeu um pouco a mão. E quando você perde a mão, assim, parece que você já sentiu o golpe ou você tem, entre aspas, culpa no cartório. Algum fundo de verdade poderia ter naquela informação. Agora, é isso, né? O mundo do futebol tá isso, né, ô Lima? No primeiro momento falaram que o Carille ia para determinado time, de repente não deu certo para aquele, ele acabou indo para outro. Deu como certo agora que o Tite era um dos nomes do Real Madrid fecha com outro treinador, enfim. O mundo do futebol é assim mesmo, nesse momento de transição, nesse momento de mercado aberto e troca de treinadores e troca de jogadores, é aquela coisa, muita coisa é falada, pouca coisa é conduzida da maneira que for falada, mesmo as especulações fazem parte. Agora, diante do espírito da Copa do Mundo, da grandiosidade da competição, e do processo de concentração, realmente da seleção chegando, a seleção espanhola, olha, leva um duro golpe e a gente vai ver o seguinte, viu, Lima? Logo na estreia tem o Espanha e Portugal, e aí a gente vai ver até que ponto a Espanha vai sofrer na pele aí, de repente, uma retaliação já devido a esse imbróglio todo e essa troca de treinador em cima da hora. Bom, falando ainda sobre Copa do Mundo,
Ontem aconteceu, né, o Congresso da FIFA lá em Moscou, 68º Congresso da FIFA, e ficou definido que a Copa do Mundo de 2026, que será, aliás, a Copa do Mundo de 2026 ela terá algumas marcas. Ela será a primeira Copa com 48 seleções, o que eu acho um absurdo, né? Aí eu já não concordo. Aí é politicagem pura mesmo, aumentar o número de participantes, mas enfim. E vai ser a primeira vez que uma Copa será disputada em 3 países diferentes, né? Já houve aquela Copa de 2002 com Coreia do Sul e Japão, e agora nós teremos México, Estados Unidos e Canadá. Essa decisão foi anunciada ontem, né? Essa candidatura, que é chamada de United, né, porque unidos, né, em inglês, teve 134 votos contra 65 do Marrocos. O Marrocos, pela 5ª vez, foi derrotado numa tentativa de organizar uma Copa do Mundo. Quer dizer, acho que uma hora os caras vão acabar desistindo, porque eles acabam não tendo força política para levar uma Copa lá para Marrocos. E, evidentemente, embora essa ideia, né, de unir os países da América do Norte tenha partido do México, quem evidentemente vai se dar melhor com isso é os Estados Unidos, porque das 80 partidas que nós vamos ter na Copa de 2026, 60 serão dos Estados Unidos, inclusive a final. Aí as outras 20, né, serão divididas entre Canadá e México, ou seja, 10 jogos em cada país. E o México vai também ser, a partir de 2026, o primeiro país a abrigar 3 Copas do Mundo, porque ele foi sede em 70, 86 e agora tem essa divisão aí, mas será sede, então será o único país a ter 3 Copas do Mundo. Tava na cara que ia acontecer isso, né, Salgueiro? Não dava para imaginar que o Marrocos teria força, né, de combater aí, principalmente os Estados Unidos, nessa briga pela Copa de 2026. Né? O Lima, é briga de cachorro grande, e a gente sabe o seguinte, né, que a Copa do Mundo, a FIFA, ela quer democratizar a Copa do Mundo, mas ela democratiza de um lado, mas com os olhos voltados para o dinheiro, né, voltados realmente para o produto. Ela só tem uma obsessão pelo dinheiro, pelo capital, e então é lógico que nessa briga Marrocos ia perder, sem dúvida nenhuma. Estou com você, acho que 48 seleções banaliza, cai a qualidade, tudo que cai a qualidade complica, né, realmente, infelizmente. Eu sou um entusiasta da Copa do Mundo, para mim é o maior torneio realmente do mundo, para mim está acima de Olimpíada, porque eu adoro futebol. Eu acho que a Olimpíada é maior porque engloba vários esportes, mas para mim, eu sou um fanático por futebol, então a Copa do Mundo de 4 em 4 anos é o meu maior prazer que eu tenho. Agora, com 48 seleções, 3 sedes, aí as coisas começam a bagunçar demais, né? Tudo bem que tem a organização da FIFA e tudo que a FIFA coloca a mão, a organização acontece. Nós pudemos ver isso aqui em 2014 no Brasil. Realmente, olha, eu acompanhei os jogos de perto, tive o prazer de ir em 3 partidas em loco, e realmente é impressionante. Onde a FIFA entra, as coisas acontecem. E eles conseguiram organizar no Brasil, hein? Impressionante, eles conseguiram colocar o Brasil, ajustar o Brasil e fazer com que o Brasil organizasse uma competição realmente de forma correta, de forma de primeiro mundo. Então, realmente, eu tiro o chapéu. Agora, 48 seleções, 3 sedes, e ó, Lima, 2026 já tem também 3 sedes aí apontando, né, seriam sul-americanas, países se unindo aí para tentar realmente. Agora, esse falar de 3 sedes, eu não digo, né, nessas 3 sedes México, Canadá e Estados Unidos, mas, por exemplo, na América do Sul, 3 sedes, seria falta de apoio, falta de dinheiro pela crise? O que você acha? Por que está pintando essa coisa de 3 sedes? Eu acho que é para dividir um pouco o prejuízo, Salgueiro, porque não tem, né? Enquanto na América do Norte eles se unem para se fortalecer, né, financeiramente, na América do Sul, se isso acontecer em 2030, nós teríamos uma divisão de prejuízos, porque não tem como os países da América do Sul, você viu o que aconteceu com o Brasil, até hoje os estádios estão aí, o dinheiro que foi gasto, aquela coisa toda, né? Então eu acho que se isso acontecer é uma maneira de você só dividir o prejuízo e vamos que vamos, porque evidentemente a tradição do futebol na América do Sul é muito maior do que o da América do Norte, então com bola rolando a gente dá de 10-0 neles, mas
no que diz respeito à organização, à estrutura, a dinheiro, aí não dá nem para comparar, né? Então, eu acho que é só por isso que eles estão falando já em 2030, numa possível candidatura de 3 países, aí, sei lá, Argentina, Brasil, Uruguai, talvez a Colômbia, não sei, até lá tem muita coisa para acontecer. E acho também que essa confirmação da Copa de 2026 na América do Norte dá uma acalmada um pouco nos americanos, né, que estavam pressionando demais a FIFA por conta da Copa de 2022 no Catar. Eles já queriam que essa Copa fosse só nos Estados Unidos. Em função disso, eles desencadearam as investigações, que essas investigações culminaram em várias prisões de ex-membros da FIFA. Então isso aí também dá uma acalmada nos americanos, né, Salgueiro? Agora vocês não precisam ficar mexendo muito com a gente não, que vocês já vão ter uma Copa lá em 2026, tá bom? Eu acho que foi o chamado cala-boca, né? E eu acho também que, por outro lado, viu, Lima, não tem mocinho nessa história, não. Para mim é só vilão. Os Estados Unidos também, de certa forma, colocando aí FBI, um monte de gente atrás, prendendo realmente presidentes, e a gente vê o Marinho, que era ex-presidente da CBF, preso também. Enfim, os Estados Unidos usou dessa artimanha, né? Que teoricamente, entre aspas, foi para o bem do futebol, pela limpeza aí das maracutaias que envolvem essas escolhas de sede, de país, sede para a Copa do Mundo. Agora, ele usou isso em benefício próprio, porque ele sabia que fazendo isso, Lima, ele pressionava a FIFA também. Então, quer dizer, não tem mocinho nessa história, só tem bandido, só tem nego olhando o seu umbigo e olhando os seus interesses. É verdade. Até quando eles acertam, eles erram, né, Salgueiro? Eles acertam, mas pelos motivos errados. Esse é que é o grande problema do mundo, né? Não só do futebol, o mundo em geral. Vamos então virar a página aqui na Rádio Futebol Clube. Apontado como o patinho feio, aquele que não tinha nenhuma chance, que ia ser apenas um coadjuvante no Brasileirão. Olha o São Paulo aí, Salgueiro, 3-0 no Vitória. Tudo bem que o juiz ontem pisou na bola, expulsou um jogador do Vitória da minha maneira, de forma incorreta, não era para expulsão o lance, mas ele expulsou, isso facilitou um pouco, mas o que realmente abriu o caminho da vitória e o que talvez tenha sido o desequilíbrio do jogo foi o golaço marcado pelo Nenê, hein? Que fase do Nenê, jogo difícil, aí o Nenê vai lá, faz um golaço. Isso, inclusive, foi destacado pelo Aguirre na entrevista coletiva. Em um momento difícil del juego, donde no estábamos pegando muito a bola, apareció ese golazo de Nenê que mudó un poco las cosas, dio tranquilidad, y después cuando ficamos con un hombre a más, ahí tuvimos una ventaja no control del juego y bueno, ganhamos merecidamente. De novo, Aguirre coerente, hein, Salgueiro? No momento estava duro, a gente não estava jogando bem, veio aquele golaço do Nenê. Qualquer outro técnico podia chegar e falar, tá vendo, 3-0, tal, arrebentamos, atropelamos os caras, não sei o quê, né? Chamando para ele, e o Aguirre mais uma vez, quietinho. Ele é uruguaio, mas às vezes ele parece mineiro, né, Salgueiro? Quietinho ali, né? Vai devagar, ninguém percebe muito, e o São Paulo tá chegando. É o segundo colocado e faz uma campanha espetacular. Aí ele poderia fazer história aqui no Brasil, né? Ou pelo menos trilhar um caminho a ser seguido pelos demais, né, Lima? Dificilmente ele joga para a torcida alguma coisa, né? Alguma informação, ou tenta desviar o foco, como muitos treinadores fazem aqui, se acham o supra-sumo, né? Então, a Aguirre é o que eu falo realmente. Eu vou sempre elogiar, porque eu gosto muito da postura dele, acho que é uma postura correta, acima de tudo, com a imprensa e com o seu torcedor. Agora, Lima, o São Paulo, que era o patinho feio, é verdade, e continua até talvez sendo o patinho feio, não creio que o São Paulo vá brigar pelo título, mas é uma outra equipe, e é muito ruim você afirmar isso, mas é fato, né? Só de não brigar contra o rebaixamento, o São Paulo já ganhou o ano, já ganhou a temporada, porque a gente sabe das mazelas do São Paulo. Agora, por outro lado, um time que gastou quase 50 milhões de reais está cumprindo com a sua obrigação, né? Tinha que dar uma resposta positiva em campo, está dando.
O Diego Aguirre, por mais que ele possa ser contestado de mudar muito o time, queira ou não, ele incorporou o time, ele deu uma outra postura ao time, que tem o Nenê como grande nome, que tem o Diego Souza como um cara realmente experiente, que pode agregar, mas tem o Nenê, que é experiente, que está, não é descendente, mas ele não aguenta 90 minutos, mas assim mesmo ele é o grande nome desse time, ele é o cara que faz o time jogar, é a principal peça, a principal engrenagem, e quando ele não joga a gente sabe realmente das dificuldades de São Paulo, até mesmo o Diego Aguirre sabe, mas ele não admite abertamente, até por uma questão de não querer desmerecer os demais jogadores, ele trabalha muito bem isso. Agora tem um outro lado que me chama a atenção também, viu, Lima? Você percebeu agora, e os amigos da Rádio Futebol Clube vão entender a minha colocação também, a diferença de momento de dois clubes de São Paulo, né? O Corinthians e o Vitória. Ambos jogaram, o Corinthians e o São Paulo, desculpa. Ambos receberam vitória em casa. O Corinthians empatou sem gols, num jogo melancólico, realmente, e o São Paulo vai lá e faz 3-0. Aqueles mais céticos podem falar, mas teve um jogador expulso, não era para expulsar. Não dá para jogar na conta dos 3-0 um jogador expulso. Dá para jogar na conta realmente o golaço do Neném, dá para jogar na conta a intensidade do São Paulo, a entrega do São Paulo, o poder de concentração desse time do São Paulo, bem diferente do Corinthians. Então, realmente ontem, quando a gente falava sobre a rodada do Brasileirão, e eu citava, né, a gente vai ver, eu tenho certeza que o São Paulo não vai tropeçar diante do Vitória, como aconteceu o Corinthians a tropeçar diante do time baiano. E foi isso que aconteceu. O São Paulo realmente fez 3-0 e confirmou realmente o seu atual momento e fechou essa primeira parte da competição antes da parada da Copa do Mundo muito bem, né, Lima? Tem tudo para começar realmente pós-Copa do Mundo encorpado e confiante nas primeiras colocações. Alguns detalhes, né? O gol do Nenê foi aos 21, a expulsão do Iago foi aos 35. Então já estava 1-0 quando o jogador do Vitória foi expulso. O árbitro foi o Igor Júnior Benevenuto, de Minas Gerais, que acabou sendo muito rigoroso, né, com o jogador do Vitória. De qualquer maneira, incontestável a vitória do São Paulo, 2 gols do Nenê, um outro gol bonito do Everton, enfim, São Paulo é o melhor paulista, né, do Campeonato Brasileiro. E é o seguinte, se o Flamengo perder do Palmeiras hoje, o que é muito provável, que absolutamente seria normal, jogo na casa do Verdão, o Palmeiras também com um grande time, o São Paulo vai terminar essa primeira etapa aí, né, antes da Copa do Mundo, com 3 pontos só de diferença para o Flamengo, e ele ainda não jogou com o Flamengo, né? Então, olha só que campanha maravilhosa. Claro, se o Flamengo ganhar, ele vai manter aí os seus 6 pontos e vai, né, ou até empatar, abriria 4 e tal. Mas, de qualquer maneira, o São Paulo hoje o São Paulino vai ter que torcer para o Palmeiras, ou contra o Flamengo, né? Que aí o cara fala, não é que eu estou torcendo para o Palmeiras, estou torcendo contra o Flamengo, né? Aquela coisa da rivalidade. O São Paulo pode perder a vice-liderança para o Atlético Mineiro, pelo saldo de gols, né? Porque se o Atlético venceu o Ceará, aliás, pelo número de vitórias, porque se o Atlético venceu o Ceará e o jogo é em Belo Horizonte, o Atlético vai para 23 também, ficaria com uma vitória a mais que o São Paulo e tomaria do São Paulo a segunda colocação. Mas nesse momento isso aí pouco importa. Eu acho que o mais importante para o São Paulo, independentemente de ser o segundo ou o terceiro, é estar ali na parte de cima da tabela, com grandes possibilidades de conquistar o título. Eu só quero dar uma olhada aqui, Salgueiro, deixa eu aproveitar, eu vou abrir a tabela de jogos do São Paulo, porque eu quero ver quando que vai acontecer o jogo diante do Flamengo. E olha, é justamente a primeira partida depois da Copa, Salgueiro. 18 de julho no Maracanã, olha que jogo, hein? Aliás, o Flamengo vai voltar da Copa e olha só a tabela do São Paulo, Salgueiro. Tá sentado aí ou não? Olha lá, Opa. Flamengo no Maracanã, Corinthians no Morumbi, Grêmio em Porto Alegre, Cruzeiro em Belo Horizonte, e aí o Vasco no Morumbi, aí vai. Mas olha que sequência, né? Exceção feita ao Corinthians, que está mal das pernas, mas é um clássico, olha, vai jogar fora com o Flamengo, com o Grêmio e com o Cruzeiro. Só isso, tá bom para você, Salgueiro, ou não? Olha, Lima, sem dúvida é uma sequência de preocupar e de mobilizar realmente, porque o time vai ter que mostrar força. Agora tem um outro lado, né, Lima? É bem legal você pegar uma sequência dessa estando numa posição que o São Paulo vai estar na tabela, né? O ruim seria se o São Paulo estivesse na parte intermediária ou debaixo da tabela para pegar uma sequência dessa. Ia ser cruel
Agora, o time vai enfrentar uma sequência dessa bem posicionado na tabela, realmente como, não sei se talvez com o melhor paulista na competição, mas realmente encorpado, confiante. Agora tem um outro lado também, a gente tem que fazer sempre ponderações, né, Lima? Será que vai estar com a mesma pegada pós-Copa? Né? Isso chama atenção também. E vale lembrar o seguinte, a gente está falando de São Paulo, Lima, mas você citou aí realmente toda a conjectura de resultados que pode fazer com que o São Paulo termine como, como na vice-colocação, essa parada para a Copa do Mundo. Agora a gente não pode deixar de citar também o Atlético Mineiro, né? Que eu mesmo critiquei demais o Atlético Mineiro pelo fato de abrir mão da Sul-Americana de uma forma, assim, para mim, realmente irresponsável. Optando pelo Brasileirão, e eu citava que não viu o Atlético com força para brigar pelo título do Brasileirão. Agora o Atlético também, assim como o São Paulo, para mim são duas surpresas que realmente estão mostrando que podem, que tem futebol para ficar nas primeiras colocações. Ah, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E você citava, você disse assim, essa sequência, ainda bem que o São Paulo tá bem na tabela, porque se não tivesse, a sequência seria ainda pior, tal. Então agora vamos falar de um time que não está bem na tabela, muito pelo contrário. Santos e Fluminense hoje, Fluminense e Santos, Maracanã. Ontem, né? Uma lambança, informações desencontradas em relação ao Rodrigo. Primeiro veio a informação do site do UOL de que o rapaz tinha deixado a concentração do Rio e que isso tinha irritado a diretoria, que ele estava bravo porque o negócio não aconteceu e não sei o quê. E depois a gente foi ver, não era nada disso. O que aconteceu foi que realmente o Real Madrid colocou a proposta em cima da mesa, né, 40 milhões de euros. Se a proposta fosse de 50 milhões, o presidente do Santos não precisaria consultar o conselho, ele poderia bater o martelo ele sozinho. Como a proposta foi inferior a 50 milhões, 40 e 45, aí eles estão discutindo esses detalhes aí, né? Claro que 5 milhões é muito dinheiro, mas nesse tipo de negociação, para eles, 5 a mais, 5 a menos não é tanto assim, né? Então, como a negociação é inferior aos 50, o Conselho Deliberativo do Santos tem que aprovar essa negociação, e deve aprovar, não tem como. E aí, o que aconteceu? O Rodrigo nem viajou para o Rio, não é que ele saiu da concentração, ele nem foi, porque estava acontecendo o negócio, e todo mundo sabia disso, que ele não ia, o empresário sabia, o presidente sabia. Então, por que o Rodrigo não vai jogar hoje? Por causa daquela história. Enquanto o contrato não for assinado, é perigoso o Rodrigo jogar. Então, ou ele assina o contrato, e aí tudo bem, ou então o Santos teria que fazer um seguro para ele. Porque a gente vai lembrar aquele caso do Luizão. Lá atrás, na década de 90, o Luizão estava no Corinthians, tinha sido negociado com o futebol alemão, e eu não me lembro se era o Borussia Dortmund, eu sei que era com o futebol alemão. Aí ele foi jogar uma partida contra a Portuguesa no Pacaembu, teve aquela contusão do ligamento cruzado do joelho e dançou, né? Teve que ficar 6, 8 meses afastado do futebol e perdeu o negócio. Então o Rodrigo não quer correr esse risco. Se ele assinar o contrato, aí mesmo que o cara se machuque, ele já é jogador do Real Madrid, acabou, ele não perdeu o negócio e um seguro também garantiria o atleta. Então, por isso que ele não foi, né, enquanto a coisa não for resolvida. E o Santos também já acertou o seguinte: ele vai ficar pelo menos mais um ano no Santos. Ele completa 18 em janeiro do ano que vem. O Santos queria usar o jogador até o final de 2019, aí o Real Madrid não concordou, mas concordou em deixar até metade do ano que vem, porque aí ele começaria a outra temporada, né, a 19 e 20, já como atleta do Real Madrid. Então, está tudo encaminhado. E o Rodrigo, né, será jogador do Real Madrid, mas para a felicidade do Santos, como aconteceu com o Flamengo, em relação ao Vinícius Júnior, ainda vai ter o jogador por mais um ano, Salgueiro. Ô Lima, e vamos combinar também que essa prudência de não colocar o jogador em campo e esperar assinar o contrato tem total interesse do Santos também, né? O Santos quer vender o jogador, precisa vender o jogador, não tem essa, né? Não é só o Rodrigo que está realmente se defendendo aí, ou sendo prudente e realmente usando do bom senso. O Santos tem total interesse também, então vai poupar o jogador. Eu bato naquela tecla realmente, né, que seja uma cifra que recompense o Santos de ter sido a vitrine, de ter dado guarida ao jogador, para o jogador estourar e realmente ir jogar na Europa.
a coisa está acontecendo com a velocidade maior que a gente esperava ainda, né, Lima? Eu esperava que poderia estourar no final do ano. Não, vai ser aqui mesmo antes de fechar o primeiro semestre. Impressionante, né? Acho que é um acordo importante para o Santos, segurar o jogador até metade de 2019, desculpa, eu acho que é importante. Acho que o menino pode render frutos ao Santos, ele pode encorpar, ele pode ganhar um pouco mais de pegada. Eu acho que para o Real Madrid fica bom isso também. Enfim, é mais um jogador, né, o Lima, que está indo embora, mais um jogador brasileiro aí de grande qualidade. Eu aposto muito nesse menino, acho que esse menino vai dar samba assim na Europa. E aquela coisa, né, Lima, que a gente fala, mas a gente não consegue uma explicação realmente real. Não deve ter uma explicação real. Mas o raio cai mais de uma vez na Vila Belmiro mesmo, hein? Cai. E essa pressa toda do Real Madrid tem um nome, né, Salgueiro? Você sabe qual é, né? Diga aí. Barcelona. Quando eles perceberam que o menino ia pro Barcelona, opa, peraí, vem cá, já perdemos o Neymar. Nós não vamos perder, não. Aí o Real entrou e acabou levando, porque se o Barcelona não tivesse na parada, eu não sei se o Real Madrid se esforçaria tanto, né? Se fosse uma negociação, sei lá, envolvendo o Manchester United, o PSG, o Real podia até falar, a gente quer, mas não ia, né, chegar praticamente onde o Santos queria. Mas quando ouviu lá Barcelona, opa, não, pro Barça você não vai não, meu filho, vem aqui. E aí o Santos acabou se dando bem, né? Agora, eu vou perguntar para você o seguinte, Salgueiro, por que o Rodrigo vem fazendo tanto sucesso com a camisa do Santos? Além, claro, além dele ser um grande jogador, dele, né, tá mostrando para todo mundo a categoria dele, por que ele está fazendo tanto sucesso no Santos? Você tem alguma ideia ou não? Eu acho também porque ele conta com o respaldo da comissão técnica que apoia a aposta dele também, né, Lima? Então, você chegou onde eu queria, porque ele joga, né? Ele tem sequência joga, claro, de jogos, né? Não tem aquela coisa, mas ele só tem 17 anos, nós temos que poupar o garoto, porque a gente não pode expor o garoto, sabe? Aquela conversinha mole pra boi dormir que a gente ouve em outros clubes, né? Então tá aí, meu amigo, o Santos vai encher os cofres de novo, né? E vamos que vamos. Agora, falando do time especificamente, que entra em campo hoje, a formação provável do Santos, né, para pegar o Fluminense do Abelão: Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, David Braz e Dodô, Alisson ou Renato, Diego Pituca, Léo Cittadini e Giamota, aí o Jair armando um quadrado, né, para tentar segurar o Fluminense, e na frente o Gabigol e o Bruno Henrique, que então entra na vaga do garoto Rodrigo, o Bruno que vinha sendo aproveitado só no segundo tempo, tal. Eu acho até que ele ainda não aguenta os 90, mas para o tipo de jogo que o Santos vai ter hoje, provavelmente o contra-ataque à sua disposição, acho uma boa o Jair começar com o Bruno Henrique. O Gabigol falou nas últimas horas e se disse preocupado com a situação do Santos. Eu sou um cara muito competitivo, sou um cara que me incomoda muito com essa situação e tento mudá-la a todo dia no treinamento, tento ver vídeos em casa, tento melhorar a cada momento, sei que meus companheiros também. Isso é uma coisa que incomoda a gente, incomoda todo o clube, pela qualidade que a gente tem, pela comissão técnica que a gente tem, pelo trabalho que vem sendo feito. Então é uma coisa que incomoda bastante. Então a gente tem essa oportunidade agora de ganhar, e se ganhar a gente pode até subir um pouco e com um jogo a menos. Então acho que pode ser um jogo decisivo, um jogo importante pra gente. A gente vai estar muito concentrado, muito focado para conseguir a vitória. Ô Salgueiro, eu perguntei ontem para o Zé se ele sentia, porque o Gabriel fala em preocupação, em comprometimento. Aí eu perguntei para o Zé se ele, nos jogos do Santos, ele via esse tipo de comprometimento do Gabriel em campo. E ele falou uma coisa que eu acho até que é para a gente refletir. Muitas vezes a gente critica o jogador, não está jogando nada, não sei o que e tal. Mas ele falou, olha, eu sou contra o Gabriel jogar pelas beiradas do campo. Ele não tem categoria para isso, ele é um cara mais forte, ele é um cara para jogar perto da área, para dar uma finta e bater pro gol, porque ele chuta forte, ele é canhoto. Então, o Zé botou mais na conta do Jair Ventura, o mau momento do Gabigol, do que no próprio jogador. O que você acha disso?
Eu acho que não dá para jogar na conta do Jair Ventura, não, Lima. O mau momento dele é fruto dele mesmo, porque as chances ele está colocando, ele está tendo, né? Então, realmente, a partir do momento que o jogador tem chance, ele tem que se virar dentro das quatro linhas, ele tem que mostrar qualidade, tem que mostrar personalidade, ele tem que mostrar realmente, fazer valer o seu status de grande jogador, de jogador caro para o clube, e corresponder também à confiança oferecida a ele, né? E não tem acontecido isso. Então, eu acho que aí a gente está sendo injusto também, viu, Lima? Sem dúvida. E já se fala o seguinte, pela primeira vez, a diretoria do Santos não garante o Jair Ventura no caso de mais uma derrota, né? A diretoria vem naquela conversa, não, tal, vai ficar. Mas depois de perder do Inter, o José Carlos Pérez já deixou claro que se perder hoje, deu a entender que o Jair está fora. Porque ele falou, não, se perder a gente vai conversar. Quer dizer, se você vai conversar, não é para dizer pro cara, você é legal, tal, continua com a gente, né? Se é para dizer que o cara vai ficar, não precisa dizer nada. Deixa o cara trabalhar. Então, tá muito claro hoje que se o Santos perder, o Jair dança. E aí fala-se no Zé Ricardo, ou até no próprio Abel, né, que a gente disse ontem, e aí, vamos aguardar, né, Salgueiro? O Abel, você até chamou a atenção, ele só trabalhou na Ponte, eu gostaria de ver o Abelão num time de ponta de São Paulo, mas parece que ele tem, não sei se ele não gosta de São Paulo, ele não me parece muito disposto a trabalhar por aqui, só se depois de muito tempo ele mudou a cabeça dele, mas eu nunca percebi, embora eu admire muito o Abel, mas eu nunca percebi nele uma disposição de trabalhar em São Paulo, viu, Salgueiro? Eu Lima, poderia, e para ele deveria soar como algo desafiador, né, na carreira dele, uma carreira realmente muito vitoriosa, de um cara competente, de um cara bom caráter. Eu tenho uma imagem muito positiva do Abel. Agora, eu tenho esse feeling com você também, porque se ele quisesse, ele já teria trabalhado aqui, porque ele foi sondado por grandes clubes, eu cito aí Corinthians, Palmeiras e São Paulo, em um determinado momento fez realmente sondagens ao Abel. Então, mas desses nomes citados por você aí, Lima, e é muito ruim a gente falar na saída do Jair Ventura, porque eu não acho que ele seja o grande culpado desse primeiro semestre ruim do Santos. Eu não acho que ele seja o culpado, e eu acho que o Santos pode pagar um preço caro por rasgar o planejamento e iniciar o planejamento com outro treinador, apesar que o Santos tem todo o direito de optar por isso. Agora, esses nomes citados por você, eu acho que para o Santos seria legal manter a mesma linha de um treinador jovem. Eu pegaria o Zé Ricardo. Eu boto muita fé no Zé, eu acho que ele tem grandes ideias, ele é um cara realmente que, num curto espaço de tempo, ele conseguiu um status importante, e seria muito legal vê-lo não só em São Paulo, mas vê-lo no comando do Santos. Seria um bom nome. Muito bem, e hoje em Salvador tem a despedida do Maicon com a camisa do Corinthians, né? Ele que foi negociado com o Shakhtar Donetsk, agora o Maicon sempre ficou naquela, não sei o que, ainda não está certo. Ele sempre foi muito prudente nas suas declarações, mas não tem como, o Corinthians até recebeu uma parte do dinheiro, então ele vai embora mesmo, né? E a novidade hoje é o Marquinhos Gabriel no lugar do Matheus Vital. Walter no gol, Mantuan, Pedro Henrique, Sid Clay, Gabriel e Maicon, Pedrinho, Rodriguinho, Marquinhos, Gabriel, e o Roger no ataque é o time corintiano para o jogo diante do Bahia em Salvador. E o Loss falou ontem exatamente sobre a entrada do Marquinhos Gabriel, o que ele imagina do time com o Marquinhos. A gente, na nossa avaliação, o Vital já está habituado com o que a gente faz em campo, e o Marquinhos ainda não tinha tido essa oportunidade. A gente percebe que nos dois jogos em que a gente jogou com o Pedrinho e com o Vital, o nosso time faltou um pouco mais de profundidade. São dois jogadores que gostam de jogar mais caído pelo centro do campo, e a gente acha que muitas vezes isso nos limita nas opções de jogo. E o Marquinhos é um jogador, por ser canhoto, jogando pelo lado esquerdo, no caso de ele entrar amanhã, um jogador que a gente espera que possa dar essa profundidade que a gente não tinha tempo quando joga Pedrinho e Vital nos lados do campo. Bom, então ele está aí justificando que o Marquinhos vai dar mais profundidade, né? Então, pelo que eu entendi do que o Loss falou, ele vai querer o Marquinhos como um ponta, né, Salgueiro? Aquele cara que pega a bola, em vez de cortar por dentro, vai no fundo e cruza. Estou imaginando que seja isso, né? O que a gente tem que imaginar é isso mesmo, né? Agora é a dele fazer isso. Realmente, olha, está querendo inventar pólvora o Loss, né? O Lima, num determinado momento, nesses últimos dias na rádio aqui, você lembra que eu falei, né? O Osmar Loss, ele não se ajuda, esse é o problema, né? A gente tenta apoiar, os resultados não estão bons, a pressão é grande, mas ele não se ajuda.
O Marquinhos Gabriel não pode ser novidade no Corinthians. Me desculpa, o Matheus Vital, por mais que tenha problemas, por mais que não tenha feito um bom jogo na última partida, não pode perder a vaga pro Marquinhos Gabriel, entendeu? É a mesma coisa de você optar pelo Sheik e você optar pelo Casim e achar que você está agindo certo, que vai dar uma outra pegada pro time, uma outra qualidade técnica pro time. Não dá, o Marquinhos Gabriel está naquela esteira de nomes que vieram e não deram resultado, Lima. Sabe, infelizmente, ele está lá porque realmente o Corinthians não conseguiu empurrar ele para nenhum outro clube mostrou interesse, é um cara caro, e aí para você repassar para outro clube te complica, entendeu? Então o Marquinhos Gabriel teve todas as oportunidades no Corinthians já, ele teve alguns bons momentos, e quando você tem alguns bons momentos, mostra que você realmente é um jogador mediano. Porque o jogador que é bom não vive de bons momentos, ele está sempre muito bem. Então complica realmente. É o que eu falei nesses últimos dias, Lima. Dei a comparação do São Paulo com o Vitória e Corinthians com o Vitória. São Paulo mostrou realmente estar num outro patamar, venceu o Vitória bem, o Corinthians só empatou num jogo realmente deprimente na Arena Corinthians. E eu vou te falar a realidade. Hoje, Corinthians e Bahia e Corinthians, eu não consigo cravar que o Corinthians possa superar o Bahia, mesmo o Bahia fazendo uma campanha realmente muito irregular no Campeonato Brasileiro, na temporada. Eu não consigo cravar que o Corinthians tenha condição de ganhar do Bahia. Você acredita na lei do ex, Salgueiro? Na lei do? Aquele ex-jogador que sempre se destaca. Ah, sim. Eu não duvido não, Lima. Então... Isso aí a gente já viu esse filme e costuma realmente complicar. E aí? Não, porque é o seguinte, eu nem sei se o Corinthians vai atacar muito, né? Porque não é a praia do Corinthians. Nem sei se o Corinthians vai criar muitas oportunidades, mas o goleiro do Bahia é o Douglas. Aquele que foi embora na negociação do Juninho Capixaba. Então, sei lá, né? Vamos ver. De repente hoje ele fecha o gol. Agora precisa ver também se a bola vai chegar no gol dele. Porque de repente ele pode se transformar num grande espectador da partida, né, lá na Fonte Nova, já que o Corinthians é um time que cria muito pouco e chega muito pouco à área do adversário. Mas se chegar, o Douglas está lá para tentar fechar o gol do tricolor de aço, né? O tricolor da Bahia, que vem com tudo depois de empatar 3-3, né, com o Corinthians com o Botafogo domingo. O Bahia esteve 3 vezes atrás no marcador e foi buscar um empate, inclusive com o terceiro gol no último minuto, né? Um gol do Alione de cabeça. Então o Bahia é aquele time que não desiste, né? Tem um técnico interino aí, o Cláudio Prates, né? Eu tenho certeza que vai com tudo para cima do Corinthians, porque o momento do time corintiano não é dos... Bom, mesmo que o Corinthians estivesse bem, o Bahia já deveria sair para o jogo. Do jeito que o Corinthians está. E só mais um detalhe antes de falarmos do Palmeiras, Salgueiro. Na coletiva que o Loz deu ontem, ele deu uma declaração daquelas assim, bem humildes, né? Bem do estilo do Osmar Loz. Perguntaram para ele sobre a parada da Copa, né? Aí ele falou o seguinte: vocês têm me perguntado muito sobre ansiedade, se eu estava ansioso pela primeira vitória, se eu estava ansioso pelo primeiro jogo. Sabe qual é a minha maior ansiedade? É justamente poder treinar o time, porque eu sou muito bom naquilo que eu faço e agora com tempo para treinar, eu tenho certeza que eu vou dar uma cara para o time. Bom, o cara tem direito de confiar no taco dele, né, Salgueiro? O Lima só não pode perder realmente o time e tropeçar nas palavras, né? Enquanto ele diz realmente que é bom, que consegue com o trabalho realmente virar o jogo e dar uma outra cara para o time, ótimo. Só não pode perder um pouco do time e falar um pouquinho mais, que daí pode parecer arrogância. E aí é ruim. Né? Então é aquela coisa, Lima, tem algumas estratégias, a gente é experiente no futebol, a gente sabe, a gente conversa com muita gente, com profissionais da bola e com profissionais fora da bola, que você tem que vender sua imagem, que você tem que falar com as pessoas olhando nos olhos, mostrando convicção no que você faz, só que você não pode tropeçar nas palavras, caso contrário você passa por uma questão aí de ser arrogante, de ser realmente prepotente, isso é muito ruim. Então, quando o Loss faz e fala isso, eu vou dar um crédito de confiança para eles. Caso ele se mantenha no cargo, realmente, aí eu quero ver o Corinthians no dia 18 de junho contra o Botafogo na Arena Corinthians, se o que o Loss falou nessa coletiva de ontem
vai render fruto, vai render resultados contra o Botafogo e o Corinthians vai fazer uma grande apresentação na volta pós-Copa do Mundo. Aí eu quero ver. Muito bem, agora o assunto é o Verdão, né? O Palmeiras hoje tem um jogo espetacular contra o Flamengo, com transmissão da Rádio Futebol Clube, 9 da noite, na Arena Palmeirense, que estará completamente lotada. Olha, e ao contrário do domingo, né, em que o Palmeiras jogou com meio de campo totalmente reserva, né? Domingo jogou o Thiago Santos, jogou o Jean, né? O Palmeiras realmente não teve um desempenho legal no meio. Hoje vai ter. Aí jogou também o Lucas Lima. Era Thiago Santos, Jean e Lucas Lima. Hoje, Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés. É uma outra cara, porque o resto do time é o mesmo, né? Jailson, Marcos Rocha, Edu Dracena, Thiago Martins e Vitor Luiz. Aí, Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés, Johan, o Willian e o Dudu. Então, o ataque e a defesa são os mesmos de domingo. Agora, o meio de campo, esse meio de campo aqui me parece bem melhor do que aquele que jogou domingo, né, Salgueiro? Não dá nem para discutir, né? Não dá para discutir, Limar. Não dá mesmo. E agora fica uma expectativa do seguinte, né? De saber se realmente, na prática, esse meio de campo, que no papel é melhor, na prática vai realmente mostrar mais bola. Eu tenho uma perspectiva boa, né? Eu estou otimista. Agora temos que ver na prática. Bom, quem esteve no Palmeiras se despedindo, né, foi o Tietê. E ele falou tal da saída dele, e no final ele destacou um detalhe que eu achei até interessante, e que normalmente os jogadores não falam sobre isso, mas ele falou. A única coisa que eu não queria que acontecesse era sair do Palmeiras de uma maneira diferente da qual eu entrei, né? Que foi pela porta da frente. Eu queria sair dessa mesma maneira. Saio contente daqui, acho que deixei coisas boas, fiz coisas bastante legais aqui, bem legais. Então estou bastante feliz. Acho que eu cheguei no clube de graça, acho que eu deixei uma boa quantia aí para o clube. Então acho que isso é importante também e eu fiz questão de estar aqui para agradecer. Cheguei no clube de graça e deixei uma boa quantia. E deixou mesmo, hein, Salgueiro? 20 milhões de reais. Foi ótima a passagem do Tietê. Se não tecnicamente, mas financeiramente foi uma beleza, né? Mas olha, mas sai campeão brasileiro, né? Primeiro ano, ele não foi mal, não. Ele foi bem no primeiro ano, verdade. Primeiro ano ele jogou muito bem, inclusive, olha, foi um dos caras, eu acho que, se eu não me engano, se a memória não me trai agora, porque são tantas informações, mas ele fez até parte da seleção do campeonato. Ele jogou muita bola com o Cuca e foi campeão brasileiro. Ô Lima, você sabe de uma coisa? Para mim, o jogador mostra hombridade. No momento em que a gente analisa um futebol, a gente acompanha um futebol que realmente mostra cada vez mais os jogadores sem nenhuma empatia com o clube, sem nenhum sentimento de responsabilidade para o clube que lhe paga, ele não tem nenhuma referência dentro do clube, ele quer só passar, ele está de passagem rumo ao futebol europeu. Quando você vê um jogador ir embora e falar o que falou o Tietê, para mim ganha respeito. Porque eu acho que você tem que ter, aquela a necessidade, não a obrigação, mas de querer ressarcir o clube. Sabe, de você querer sair e falar assim, a gratidão, né? Olha, eu estou saindo, mas eu estou deixando realmente uma quantia boa para o clube que me apostou, que abriu portas para mim, que me ofereceu bastante coisa, que me ofereceu coisas materiais, me pagou em dia e me deu a chance de ser campeão brasileiro. Então eu estou saindo e realmente eu estou deixando nos cofres do Palmeiras um bom dinheiro, e isso é mais ou menos como o meu muito obrigado ao Palmeiras. Eu acho muito legal essa atitude do Tietê. Eu acho que falta isso muito para muitos jogadores. Eu acho que faltou isso para o Neymar, infelizmente, para o staff do Neymar. Eles pensaram só neles, esqueceram o Santos, e o Santos pegou o Neymar com menos de 10 anos de idade, quer dizer, e acabou sendo esquecido pelo jogador. Eu acho isso de uma ingratidão tremenda, e ingratidão me incomoda demais. E por isso que ele foi enfático ao dizer: eu gostaria de sair como estou saindo, com as portas abertas e não pelos fundos. Então, parabéns ao Tietê, que seja feliz aí na sequência da sua carreira. O Mengão, Diego Alves, Rodinei, aí a dupla formada na base do Flamengo, Tuller e Léo Duarte na zaga e o René na lateral esquerda. Cuejar é o volante, aí uma linha de 4, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Lucas Paquetá e Vinícius Júnior, e o Henrique Dourado mais à frente, lembrando que o Diego
contundido, não vai poder jogar, né? E é uma baixa sentida do Flamengo, hein, Salgueiro? Na fase que o Diego tá. Sem dúvida, Lima. É realmente uma ausência que dá para ser sentida, porque ele está. O jogador está mostrando muita vibração, né? E o que me chama a atenção é que, diferente do Rodriguinho, que sentiu demais não estar no grupo da seleção brasileira, que está agora às vésperas da Copa do Mundo aí, caiu demais de produção no Corinthians, o Diego não. O Diego se encheu de brio, e mesmo não estando no grupo, ele deu uma reclamada, depois deu uma contemporizada, mas ele resolveu arregaçar as mangas e a luta, e ele eu lembro que logo depois da chamada da convocação final do Tite, que ele reclamou, tudo certo, teve um Corinthians e Flamengo no Maracanã, e ele foi o grande nome do jogo. Realmente ele foi o cara que mostrou personalidade, mostrou, olha, a Copa do Mundo passou, eles perderam a chance de contar comigo, ele falou isso literalmente, mas ele se mostrou útil ao Flamengo e vem se mostrando útil ao Flamengo. Sem dúvida nenhuma, é um cara que vai fazer muita falta, Lima. O Cuejar falou sobre essa parada, né? O Flamengo vem embalado sobre essa parada aí por conta da Copa do Mundo. Isso é muito importante, se não estou errado, vai ter um pouco mais de tempo, porque no começo do ano, agora no meio do ano, para se preparar fisicamente, que é muito importante para o restante do torneio, então a gente vai ter um pouco mais de tempo para assumir melhor a ideia do treinador, porque desde que ele chegou a gente não tive essa oportunidade, então vai ser muito importante para o empressamento do time, para conhecer as peças que ainda não jogaram muito, e fisicamente vai ser muito importante, só para o Flamengo, para todo o time do Brasil. Ele destacou duas coisas que eu acho importantes, que são o aspecto físico e o aspecto conhecimento do Barbieri, né? Porque o Barbieri, embora, né, em que pese o fato do Flamengo estar liderando e tal, ele pegou o time com o bonde andando, ele não tem tempo para treinar e mesmo assim o time está andando. Então o Cuejar destacou, olha, essa parada é boa, porque a gente vai aprimorar o aspecto físico, a gente vai entender melhor o que o técnico quer, né, enquanto o esquema tático, aquela coisa toda. Porém, Salgueiro, eu até conversava ontem no Boa Noite Esportes com o Zé Boquinha e citava o exemplo do Corinthians no ano passado. Eu acho que para quem está embalado, qualquer parada é péssima. No ano passado, o Corinthians fez aquele primeiro turno absurdo, né, que foi a melhor campanha de primeiro turno em termos de campeonato brasileiro de toda a história, invicto, aquela coisa toda, um aproveitamento espetacular. Aí o último jogo do primeiro turno do ano passado para o Corinthians foi um jogo num sábado à noite contra o Sport na Arena. Aí na rodada seguinte, que seria a primeira rodada do segundo turno, o Corinthians jogaria contra a Chapecoense. Mas a Chapecoense estava em Barcelona para fazer um amistoso com o Barça. E aí o Corinthians ficou 2 semanas sem jogar. E aí foi pegar o Vitória 2 semanas depois e perdeu a invencibilidade. Foi aquele 1-0 lá na Arena. Então, se 2 semanas já atrapalharam o Corinthians, imagina um mês, no caso do Flamengo. Ou não, o time que é bom não perde embalo, Salgueiro. Lima, eu acho que você foi preciso na sua colocação, você lembrou bem, você citou um exemplo crasso e real do que aconteceu. Realmente o Corinthians sentiu demais a parada e nós vamos ter uma parada de 30 dias ou mais, quer dizer, vai ser muito complicado. Agora, por isso, Lima, inclusive, que na projeção do jogo do São Paulo, da boa vitória contra o Vitória ontem no Brasileirão, eu citava o seguinte, né, que eu tinha uma expectativa de saber como o São Paulo, que está embalado, que está bem, que está encorpado, como que ele vai voltar pós-Copa do Mundo. Essa parada é muito ruim, Lima. Quando o time vem na batida boa, realmente para resolver, para jogar, é mais ou menos como aquela parada que a gente vê realmente da semifinal para a final da Libertadores, né? Que o Grêmio enfrentou essa parada aí, e eu fiquei pessimista achando que o Grêmio poderia também realmente sentir isso, e para o bem do futebol brasileiro e para a Nação Azul de Porto Alegre, o Grêmio não sentiu e fez uma bela final e conseguiu bater campeão. Então, eu estou com você, Lima, toda parada faz muito mal, porque realmente tem jogos que a gente pensa o seguinte, né, jogos de Copa do Brasil, por exemplo, né, mas olha, o jogo aqui, o time tal perdeu, mas ele está tão bem, ele está tanto sangue nos olhos que se o jogo fosse na próxima quarta-feira, eu tenho certeza que ele conseguia a virada. Agora, daqui 2 semanas, eu não sei como é que vai estar. É complicado, todo mundo é ser humano, todo mundo vive de motivação, vive realmente de ritmo, de você estar confiante, da confiança, né? E tudo muda em 30 dias, né, Lima?
Sem dúvida nenhuma. E por falar em mudar, vamos mudar. A seleção brasileira, bom, na seleção brasileira tudo é tranquilidade, felizmente os jogadores que estavam contundidos vão se recuperando, não eram titulares, então são jogadores que têm todo o tempo aí para se condicionar e ficar à disposição do Tite a partir da segunda, da terceira rodada ou até mesmo das oitavas de final, então nesse aspecto o Brasil está muito tranquilo. E tem uma notícia aqui curiosa, Salgueiro. A gente sabe que foi antes de ontem, né? A Costa Rica fez um amistoso contra a Bélgica, ou a Bélgica contra a Costa Rica, né? E aí foi 4-1 para a Bélgica, aquela coisa toda, e o técnico da Costa Rica na coletiva falou assim, aquele 10 deles nos causou muitos problemas. Ele não conhecia o Hazard, Salgueiro. Tá bom para você ou não? Cara que vai para a Copa do Mundo, ele não conhecia o Hazard, cara. É mole ou o que mais? Tá vendo como são as coisas? Não dá, né? Tem coisa que é o beabá, né, Lima? Você não pode realmente... E se você não conhece, dá um migué e não fala, né? Não passa vergonha. É verdade. Ele falou, o 10 nos causou muitos danos. Não sei seu nome. Meu Deus do céu. Não sei o que a Costa Rica está fazendo na Copa, então, né? Porque, bom, mas deixa a Costa Rica para lá. Foi só um detalhe aqui, né, que a gente levantou como curiosidade para o amigo que é apaixonado por esportes. E uma coisa que vai, provavelmente, né, seja bem legal na Copa do Mundo, espero que seja bem utilizada na Copa do Mundo, é exatamente o VAR, né? O assistente de vídeo, né? Assistente de arbitragem de vídeo. E o Alisson, que joga na Roma, pelo menos por enquanto, né, que fala assim Real Madrid e Liverpool, ele diz que pelo menos na Itália diminuiu demais o número de erros por causa do VAR. Eu tive a experiência do VAR na Itália e deu muito certo, uma margem de erro do árbitro de vídeo muito baixa, né, menos que 1%. Então eu acredito sim que vem ajudar em alguns momentos, alguns lances em que coloca o árbitro em dificuldade, principalmente lances muito rápidos de impedimento. Acredito que o VAR vem como uma ajuda muito boa, sim. Lógico que às vezes tem aquela parada para o árbitro ver o vídeo, isso incomoda um pouco, mas aumentando ali a chance de acerto, né, fica um jogo mais justo, sem erros. Então acredito que vem ajudar, sim. Tomara, eu torço para dar certo e que de uma vez por todas isso seja utilizado aqui no futebol brasileiro, porque se fizer sucesso na Copa, não tem como, né, Salgueiro? Os caras não vão ter argumento para não usar aqui, né? Eu acho que eles já não teriam argumentos, né, Lima? Agora o problema é o seguinte, que eu pego no pé, eu sou totalmente a favor do VAR, eu acho que a gente tem que realmente tentar não buscar justiça no futebol, mas realmente fazer com que a coisa fique um pouco mais clara e a gente não tenha tantos erros absurdos aí validados, porque isso é ruim para o espetáculo, é ruim para o produto, né? Agora, o que eu temo, Lima, e o que eu não gosto, eu pego no pé, é que o VAR, de repente, não vai ser democrático para todo mundo, né? Esse que é o problema, né? O futebol, as regras do futebol, da board, ela contempla todos, né? Todas as divisões em todo o mundo, em todo o planeta a bola. Agora, o VAR não pode contemplar só o Brasileirão e deixar, por exemplo, a Série B, a Série C sem o VAR. Eu acho que é ruim isso. A gente tem que tentar realmente contornar isso. Agora, contornar como se o VAR é uma coisa cara, né, Vilmar? Então, eu não sei até que ponto o Brasil vai abraçar isso aí, mas até porque as pessoas colocam na conta do dinheiro para abraçar mesmo, porque tem muita gente que parece que gosta e quer alimentar, quer fomentar os erros de arbitragem, né? Impressionante. É verdade. Então vamos aguardar, né? E vamos torcer para que tudo dê certo e que o VAR evite maiores problemas durante a Copa do Mundo 2018, que começa amanhã e você vai acompanhar com a gente aqui daquele jeito, da mesma maneira que nós acompanhamos a Champions League, também a Liga Europa, com muita informação, muita opinião, muitos detalhes no momento em que os jogos estiverem acontecendo e você vai se ligando e sabendo de tudo. Eu não posso me despedir do Salgueiro antes de pedir o palpite para hoje. Hoje é uma rodada que encerra aí
o Campeonato Brasileiro antes, né, evidentemente, da parada da Copa. Então vamos lá, meu caro Fábio Salgueiro. América Mineiro e Chapecoense, em BH. Jogo das 4 da tarde. Empatezinho, Limar. Agora eu quero ver, hein? Fluminense e Santos no Maracanã. Fluminense e Santos, eu acho que vai dar Fluminense. Então você acaba de derrubar o Jair Ventura. Ele não é o meu desejo, não, mas eu estou pedindo os palpites. Tá. Sport e Grêmio na Ilha do Retiro, 7h30. Olha, esse jogo é complicado. Eu vou de empate porque eu vou respeitar muito a campanha do Claudinei à frente do Sport. Paraná e Cruzeiro também às 7h30 em Curitiba. Esse aqui é o Cruzeiro vence. Para mim o Cruzeiro vence. Botafogo e Atlético Paranaense, 9 da noite no Rio. Olha, para desespero do Furacão, para mim dá fogão. Também às 9 o jogo que a gente vai transmitir aqui na Rádio Futebol Clube, Palmeiras e Flamengo na Arena do Verdão. Para mim o Flamengo vence de virada 2-1. Aí os jogos das 21h45, Atlético Mineiro e Ceará, em Belo Horizonte. Galo na cabeça. Internacional e Vasco do Jorginho no Beira-Rio. Internacional e Vasco para mim da Inter. E fechando, Bahia e Corinthians em Salvador. Vou dar uma moral pro Corinthians que não está merecendo, eu acho que dá empate 1-1. Então tá bom. Grande abraço, Salgueiro, e vai se preparando aí que a partir de amanhã tem muita Copa do Mundo na vida da gente, hein? Então, mas amanhã, 15 horas, estreia Não, o jogo é meio-dia. Meio-dia. E às 11h30 é o show de abertura. Dessa vez vai ser um showzinho só de meia hora. Não vai ter aquela coisa de 2 horas. Vai ser um show de meia hora com uma artista russa e com o Robbie Williams, cantor britânico. Você gosta dele, Salgueiro? Nem sabe que gosto dele. Eu tenho certeza que eu não conheço o artista russa, mas eu vou gostar porque as russas são muito belas e eu gosto do que é o belo. Lima, e nós estaremos nessa partida de estreia, não? Sem dúvida. O senhor pode já preparar aí, eu ia falar, não posso falar, o seu copinho de vodka, tá? Mas não vou incentivar o cara a beber durante o jogo. Né? O senhor se prepare aí, jornalisticamente. Aí depois do jogo, se quiser tomar uma vodquinha, porque é a estreia da Rússia, aí fica por sua conta. Mas, por favor, já entre em concentração a partir de hoje, tá bom, Salgueiro? Estaremos juntos amanhã, dando pontapé inicial da Copa do Mundo. Vai ser uma cobertura muito legal e, acima de tudo, muito honesta da Rádio Futebol Clube, somente analisando, informando, sem transmitir, mas com aquela pegada de sempre, com aquele entrosamento de sempre, e com aquele conhecimento muito bom que, modéstia à parte, eu vou bancar os Osmar, mas a gente conhece, a gente vai transmitir tudo isso para o amigo apaixonado por esportes. Lima. Então valeu. Um abraço, Salgueiro. Até mais. Até mais. Fique ligado, a qualquer momento tem Click Time na Rádio Futebol Clube, atualizando as últimas notícias. E logo mais, a partir das 20h50, Brasileirão 2018 para você. Jogaço, Palmeiras e Flamengo. Jogo que vai acontecer na Arena do Verdão. Obrigado a você que curte as nossas páginas nas redes sociais através do @Rádio Futebol C, @Rádio Futebol C, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Curta também a nossa programação especial de Copa do Mundo. Toda a nossa programação fica arquivada em podcast. Você pode acessar quando quiser, através do www.radiofutebolclube.com.br, no seu tablet, celular ou computador. Então fique sempre conosco. Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.